Muito boa noite, Sr. Secretário de Estado, Agostinho Branquinho. É um prazer tê-lo aqui no Algarve, numa iniciativa que é organizada pelo PST, que tem a ver justamente com um dos grandes reptos que hoje nós temos e que este Governo tem como objetivo prioritário, que é o caminho, reconquistar o caminho do crescimento, como está aqui referido, e do emprego. São duas prioridades claras no nosso país. Cumprimentar o Sr. Presidente da secção do PSD de Olhão e agradecer por nos recebermos aqui neste município, aqui no PSD de Olhão, e agradecer também a presença de todos vós aqui esta noite. Desde já, falta chegar a senhora Vice-Presidente da bancada do PSD e Vice-Presidente do PSD da Comissão Política Nacional, doutora e deputada Teresa Leal Coelho, pela circunstância de hoje ter sido dia de votação no Parlamento e, portanto, terminou já muito tarde, cerca das 9 horas, e, portanto, eles devem estar algures aí a chegar e eu peço-vos desculpa naturalmente pela ausência ainda, mas este é um motivo de força maior. Como sabem, os deputados não se podem ausentar das votações e hoje, pelo que sei, havia votações relevantes e, portanto, nem sequer dava para sair mais cedo. Portanto, a Sra. Deputada estará a chegar. Dar aqui 2 ou 3 notas muito breves. Naturalmente, nós esperamos aqui o ponto de situação e a intervenção do Sr. Secretário de Estado relativamente a estas matérias, mas dar nota que eu acho que é importante nós regressarmos a 2011 e termos a noção clara, e vou dizer isto muito sistematicamente, não quero estar aqui a sobrepor um discurso de ninguém, mas termos uma noção clara do caminho que foi feito em Portugal. Em 2011, em maio de 2011, em abril de 2011, o governo de José Sócrates pediu ajuda externa porque o nosso país estava em bancarrota total, como sabem. Isso significa que nós não tínhamos capacidade para ir aos mercados da dívida pública para financiar a economia e as necessidades do país. E como sabem também, os nossos credores e aqueles que são os investidores em dívida pública recusaram-se em comprar mais dívida do nosso país, sem que Portugal fizesse um programa de estabilização das contas públicas. E, portanto, Portugal pediu ajuda à Troika, à União Europeia, ao FMI, à Comissão Europeia, para financiar o programa de estabilidade para o nosso país. Nós tivemos, ao longo destes últimos 3 anos, desde 2011 até meados do ano passado, 2014, tivemos um programa muito exigente, como sabem, como todos nós sentimos de alguma maneira nos nossos orçamentos e à nossa volta, um programa exigente de estabilização da economia nacional e de relançar e de recredibilizar o nosso país como um Estado de bem, um Estado que paga as suas dívidas, um Estado que consegue respeitar os compromissos com os seus credores. E estes 3 anos foram 3 anos de estabilização de um conjunto de medidas, de reformas profundas, de reformas difíceis, de alteração, naturalmente, da nossa organização, do status quo, mas com um objetivo que era dar credibilidade ao nosso país. O nosso país não pode funcionar sozinho. Ninguém vive em ilhas. O nosso país, para poder funcionar, tem que funcionar numa economia aberta e num mercado aberto e no mercado da dívida pública. Assim qualquer país democrático funciona. E, portanto, nós não somos exceção. O que é que nós conseguimos passados 3 anos? Conseguimos passar 9 ou 10 ou 11, já não estou recordado, avaliações da Troika, do nosso programa, 11. De 11 avaliações da Troika, passámos sem qualquer tipo de questões relevantes, com uma ou outra nota, mas passámos sempre com distinção, estas 11 avaliações, e isso permitiu termos terminado este programa com êxito. E os resultados estão à vista. Aquilo que era a nossa taxa da dívida pública, a taxa de juros da dívida pública, quando começámos,
que era impraticável, e aquela que estamos hoje batendo até recordes dos últimos anos, antes mesmo de entrarmos neste programa de estabilidade financeira. Isto tem um autor, que é o Governo, que é o Primeiro-Ministro de Portugal, e tem uma consequência, que é hoje Portugal ter capacidade para ir ao mercado da dívida pública de uma forma equilibrada e de uma forma sustentável, de uma forma que o Estado possa assegurar o pagamento nos próximos anos. E tem outro resultado que, como sabem, foi uma notícia de ontem, que hoje também se discutiu, que é a possibilidade de Portugal pagar aquilo que foi o financiamento do FMI, que é um sinal que nós estamos a dar claramente ao mercado, bastante importante. Isto significa nós voltarmos a ser donos de nós próprios. Isto tem aqui esta reconquista da nossa independência financeira, da nossa liberdade, foi essencial e é essencial para nós percebermos o esforço que foi feito pelo Governo nos últimos 3 anos. E é esta questão que nós não podemos nos afastar. Nós sabemos, desde logo, que foi uma caminhada difícil, uma caminhada muito penosa, uma caminhada que doeu a todos. Mas hoje, pior seria se nós tivéssemos chegado ao fim de um processo e que os resultados e que o compromisso que o Primeiro-Ministro estabeleceu com os portugueses não tivesse sido atingido. Isso é que seria de lamentar naturalmente. E, portanto, eu acho que hoje, nós como militantes do partido, nós como simpatizantes do PPD e PSD, nós como apoiantes deste governo, apesar de estarmos cansados com a austeridade, apesar de estarmos abatidos com este tempo, que é normal, é humano, é legítimo, mas nós o que não podemos é ter uma memória curta. E este é um discurso importante para nós dizermos às pessoas. Não é um discurso que nós inventemos, é um discurso da verdade. É um discurso da verdade. Naturalmente, há aqui questões que eu tenho também, questões muito concretas, que penso que poderíamos ter ido mais além. E aqui no Algarve já discutimos algumas matérias. Paradoxalmente, algumas matérias que antes éramos criticados pela grande reforma que houve no sistema hospitalar, afinal, aquilo que foi uma polémica logo ao início, estamos a ver agora alguns efeitos positivos. Pela primeira vez o Algarve, o Centro Hospitalar do Algarve, que é a conjunção dos hospitais de Barlavento e de Faro, foram os únicos no país que não tiveram problemas com a sobrelotação por causa do surto gripal durante a época de natalícia. Recordemos, importante, porque foi feito um trabalho de planeamento e de investimento, de reorganização dos recursos ao longo destes últimos tempos. Há matérias que queríamos ter ido mais além, na reforma e no cumprimento do plano de ordenamento da Orla Costeira, na questão das obras da 125, ainda hoje eu tive que fazer algumas declarações, que não se percebe porque é que se anunciou que as obras na 125 iniciar-se-iam a seguir ao verão e, de facto, estamos em janeiro, não fizemos. Mas hoje, por acaso, está cá um secretário de Estado e eu acho que não é pela presença dele, já disse isto publicamente, e temos que reconhecer. Se há trabalho que foi feito ao longo destes últimos 3 anos na área governativa, foi na área social. Isto temos que agradecer ao seu secretário de Estado, temos que reconhecer que em matéria social foi feito um trabalho muito interessante, muito positivo, e aqueles que se dizem que são os defensores dos valores sociais porque são da esquerda, devo-vos dizer que nós temos que ter orgulho, pelo este governo do PSD, CDS, PP, ter feito um trabalho notável nesta área. E, portanto, ainda hoje o seu secretário de Estado teve uma reunião com as IPSS e há um conjunto de políticas sociais que estão no terreno e que estão a dar respostas que serviram claramente como uma almofada aos problemas sociais que potencialmente poderiam existir, ainda mais daquilo que existem, decorrentes da crise. E fala um Presidente de Câmara de um município que sofreu bastante com a crise, que sofreu bastante em termos das consequências sociais provenientes da crise e que, se não fosse este governo, não teríamos por exemplo, implementado o mercado social de arrendamento,
300 famílias de Vila Real de Santo António não teriam tido acesso a uma nova habitação, mesmo em tempo de crise. Isto é quase impensável, mas isto é uma consequência prática, objetiva, real, de uma política que tem como principal responsável este governo, que foi uma das principais medidas de combate à crise na área social que foram apresentadas na altura até pelo secretário de Estado Marco António Costa. Portanto, eu acho que nós hoje não podemos naturalmente abdicar da nossa consciência crítica, da nossa análise crítica, mas também isso implica que nós tenhamos que ter a honestidade intelectual de reconhecer aquilo que foi o trabalho feito, aquilo que foi o esforço feito e aquilo que foram os resultados de uma política difícil, em circunstâncias difíceis, em que aqueles que foram responsáveis pela situação não tiveram capacidade, nem humildade, nem o sentido de patriótico para se juntar a este governo e escolher e ajudar-nos em conjunto a implementar políticas que era possível ir um pouco mais além, designadamente na reforma constitucional, da reforma da alteração constitucional, que nos podiam implementar, nos podia permitir a implementar medidas estruturantes, muito mais arrojadas, muito mais avançadas e muito mais também importantes para o país, que de facto não houve essa capacidade de reconhecer que erraram e de quererem contribuir para a construção do novo futuro. Portanto, eram estas as notas que eu vos queria hoje aqui transmitir. Dar aqui nota que a Comissão Política Distrital está a preparar um dia de discussão sobre a política do litoral, que é, de facto, um assunto que está hoje na agenda e é um assunto que tem que ser discutido aqui ao nível do Algarve, até por todas as questões relacionadas com o Pólis, com a demolição das edificações aqui nas Ilhas Barreiras, mas também da implementação do Plano de Ordenamento da Orla Costeira. E, portanto, em breve iremos anunciar para meados de fevereiro nós termos a iniciativa. Eu passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado e agradeceria mais uma vez a sua presença e a vossa presença aqui hoje. Muito obrigado.